Rádio Federal, do jeito que você curte. Forró Espilicute, há 8 anos sua noite de forró em Brasília, agora com 2 ambientes. Toda sexta a partir das 20 horas no Cota Mil Yacht Clube. Informações forroespilicute.com.br ou 8442-3155. A web rádio que é a sua cara. Muito mais músicas. Nós somos o Mais Que Palavras e o nosso som toca aqui na Rádio Federal. Muito mais conteúdo. Programa Momento Eva. Aô, Boteco! Programa conectado ao poder. Mundo Rock. QG do Samba. Papo Firme é Federal. Acontece Brasília. Programa Falando Nisso. Você está ouvindo Light Hit. Visão de negócios. Na Rota do Rock. Energizando. Muito mais interatividade. Parabéns, velho. Você ganhou um par de ingressos. Ó, palmas pra Palmas ele. aí, ó. Sonoplasta inútil. Ganharam ingressos aí duplos. A Rádio Federal é do jeito que você curte. Toda sexta-feira, a partir de 22 horas. Fique por dentro do que está rolando na cena do rock em Brasília, no Brasil e no mundo. Mundo Rock. Notícias, agenda cultural e entrevistas. Produção e apresentação, Marcos Pinheiro. Mundo Rock. Toda sexta, 22 horas, na Rádio Federal. Eu não sou parente de ninguém. Eu não sou amigo de ninguém. Eu não tenho rolo com ninguém. Nem sou conhecido de ninguém. Não tenho padrinho, dirigente, influente, peixe grande ou cliente de ninguém. Para entrar no mercado publicitário, ou você tem quem indique ou quem ensine. Funil, propaganda na prática. www.funil.com.br. Suas noites de quinta com muito mais humor e descontração. Programa Falando Nisso com Hugo Veiga e Plínio Perru. Quinta-feira das 20 às 22 horas. Rádio Federal, do jeito que você curte. Você acaba de ouvir um resumo da situação da água doce no nosso planeta. Com o aumento da população e da devastação, ela está cada vez mais escassa. Use a água racionalmente e proteja os mananciais. Quer aprender a se maquiar sozinha? Ou precisa de maquiagem, mas não tem tempo para ir ao salão? Quer garantir que todas as convidadas permaneçam lindas durante o seu evento? E que tal oferecer às suas amigas dicas de automaquiagem e brindes no seu chá de lingerie? Tudo isso nós fazemos por você. Iluminater Makeup, consultoria em beleza. 61-8223-6136. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie. Ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759. Num país como o Brasil, a diversidade é tudo. Mas eu quero é rock. A partir de agora, você vai ouvir Momento Eva. Olá, olá, boa tarde, meu povo. Momento Eva no ar. Estamos aqui já com o Alberto. Diz um alô aí, Alberto. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto bem delicado, gente. É assédio moral e sexual. Hoje o papo vai ser bem bacana, a gente já colheu algumas informações, temos alguns testemunhos, algumas opiniões que as pessoas querem tirar dúvidas. Quem quiser participar pode entrar pela Skype, Rádio Federal, e tem também o 3522-6759, que é o telefone quem quiser participar também. Hoje tem muita coisa boa, gente. Tem Janete Fontes, lá de Guarulhos, São Paulo, que está aguardando aqui para falar com a gente também. Ela é escritora, vai participar do programa também. A Patrícia Mille, que está chegando também para falar com a gente. E além disso, hoje está rolando uma camiseta da Rádio Federal, hein? Quem quiser só falar que quer, que a gente vai ver aqui no finalzinho do programa, viu? Muita coisa boa. E tem um desconto também numa escola de música que a gente vai ceder 2 cortesias. E quem quiser pode falar também, que a gente tem que falar que quer, hein, gente? Lembra que eu fiz um acordo? Só ganha quem falar que quer aqui no Momento Eva. Já já a gente volta. Vamos de musiquinha e fica aí que o papo tá bom. Beijo. Momento Eva. Olá, olá, voltamos.
Patrícia já está aqui conosco. Fala, oi, Patrícia. Oi, boa tarde. Ela é sócia da rádio, gente, mas ela ainda tem dificuldade de chegar aqui, né, Patrícia? Perdida de tudo, né? Mas eu me acho. Meus lindos estão aqui conosco. Janete também está aqui com a gente. A gente vai começar falando um pouquinho com a Janete. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar de assédio sexual e moral. Muito se fala sobre o assunto, mas ainda é um assunto bem complicado, bem delicado, né? Algumas pessoas até pediram certo anonimato, mas a gente vai conversar com a Janete um pouquinho, porque ela também é escritora. E deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui o releasezinho dela. Ela é escritora, ela está participando da Bienal em 2014, não é, Janete? Oi? Tudo bom? Deixa eu abaixar a trilha um pouquinho que você tá falando baixinho, só um minutinho. Aí, melhorou? Melhorou, tá ótimo. Aê, prazer, viu, Janete, tê-la conosco. Prazer é todo meu. Janete, ela é escritora, gente, romancista, palestrante, quando é possível, sobre administração de empresas, né, Janete? Também escreveu 4 livros e está nessa luta para a defesa da violência contra a mulher também, que é um tema que você aborda nos seus livros, né? Sim, nos 2 primeiros livros. Isso, me fala mais um pouquinho de você, como é que começou essa coisa de escrever? Bom, em primeiro lugar, então, boa tarde a todos, né? Eu quero te agradecer, Graziela, pelo convite. O assunto de hoje é, sem dúvida alguma, extremamente interessante e ainda um grande tabu, né? Verdade. Para quem não me conhece, vamos fazer uma rápida apresentação, né? Então, eu sou Janete Fontes, escritora romancista. Eu tenho, no momento, 4 livros publicados: Vítimas do Silêncio, Sentimento Fatal, Doce Perseguição e O Voo da Fênix. Sendo que esses 2 primeiros, eles abordam a violência sexual e doméstica, e os 2 últimos são do gênero policial. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, basta me procurar nas redes sociais como Janete Fontes, com THE. Sobre assédio sexual, né, e o assédio moral não deixam de ser uma violência, né, sobretudo assédio sexual, que geralmente é praticado contra as mulheres. Certo. Eu fiz um levantamento para tentar descobrir qual a porcentagem de processos por assédio sexual ou moral que chegam à Justiça do Trabalho, mas infelizmente eu não achei nada oficial. Isso, nós temos aqui que 52% das mulheres já sofreram assédio no trabalho, só que faltam provas, né, para que dificulta essa investigação. Isso, perfeito. O que eu achei também são estimativas, né, que então afirmam que mais de 50% das mulheres já sofreram assédio sexual no trabalho, né, sendo de um superior na margem de 13%, de um colega 21%, de cliente 14%, assim vai. E você falou que achou uma questão bem bacana também sobre o assédio sexual, né? Uma reportagem que foi bem marcante que você conseguiu. Sim. É o assédio sexual nas ruas, né? Foi uma pesquisa efetuada pelo site thinkyoga.com, que então realizou a pesquisa Chega de Fio, assim que ficou conhecida, inclusive nas redes sociais, né? Onde mais de 90% das mulheres afirmam que já sofreram assédio sexual nas ruas. Certo. E ainda, segundo a jornalista, né, a Juliana de Faria, que é responsável pelo site ThinkYoga, o assédio sexual em locais públicos é tratado como algo totalmente comum, mas 83% das entrevistadas, foram 7.762 respostas, né? E 83% afirmaram que não acham legal ouvir cantadas em espaços públicos. Certo. E nos seus livros, eu vi que você aborda essa questão da violência contra a mulher também, né? Você tem essa defesa da mulher nas suas obras. Na verdade é um tema que eu trabalho já há algum tempo, é um trabalho, um estudo, né, que eu faço, e são romances, ficção, não são documentários. Mas tem lá como pano de fundo a violência sexual, no primeiro livro, que é Vítimas do Silêncio, e no segundo é a violência doméstica, mas é também... são romances de superação, são romances que falam de amor, mas tem como pano de fundo, sim, esses temas polêmicos. E você também vai participar da Bienal esse ano, né? Que eu vi lá no seu Facebook já. Sim, vou participar da Bienal, novamente. Na verdade, desde 2008, eu participo de todas as Bienais, graças a Deus. Porque você é membro efetivo também da Academia de Guarulhos, né? De Letras? Sim, também Faz parte esse ano. Do Conselho de Cultura, né? Faz parte também do Conselho de Cultura? Também, do Conselho de Cultura de Guarulhos, a partir agora de 2014. Que ótimo.
Janete, a gente vai conversar também um pouquinho com a Patrícia e o Alberto, mas aí você pode continuar com a gente, quiser fazer alguma pergunta, quiser enfatizar também algum evento que você queira. O seu último livro foi qual mesmo que você me falou? O Voo da Tênis. Foi lançado agora em abril deste ano. Ah, que ótimo. E aí a gente vai colocar lá na fanpage também todos os links, eu já coloquei mais ou menos lá o assunto dos seus livros, né? A gente vai divulgar aqui e vai divulgando também a sua fanpage para o pessoal acompanhar seu trabalho. Mas aí se você quiser continuar com a gente até o final, quiser fazer alguma pergunta ou lembrar de algum caso, você também pode colocar para a gente ou fazer alguma pergunta para a Patrícia e para o Dr. Alberto, tá? Tá joia, tá joia. Depois eu entro, então eu só queria falar um pouquinho mais dessa pesquisa do Fake News. Ah, pois não, pode ficar à vontade. Pode falar agora? Pode sim, tranquilo. Das perguntas que foram feitas lá no site, né, algumas são bem curiosas, né? Uma delas para as mulheres, né? Se você deixou de fazer alguma coisa, ir a algum lugar, passar na frente de uma loja ou sair a pé com medo do assédio. 81% das mulheres afirmaram que sim, já deixaram de fazer alguma coisa com medo do assédio, né? A outra pergunta, bem interessante também, é se você já trocou de roupa pensando no lugar que você ia por medo de assédio. Novamente, um número muito grande, 90% das mulheres já trocaram de roupa por isso. Nossa. Você responde ao assédio sexual assédio que houve nas ruas, né? Foi uma outra pergunta. 73% afirmaram que não. E por que as mulheres não respondem ao assédio sexual, né? Bom, geralmente é com medo mesmo. Medo de ser xingada, medo de ser humilhada, ou medo até de ser agredida nas ruas. Sendo que 68% afirmam que já foram, sim, xingadas na rua por dizerem não à cantada de alguém. Certo. Tenso, né? São números bastante altos, né? Que a grande maioria provam, né? Que a maioria das mulheres, elas têm medo mesmo de reagir às cantadas, tanto no trabalho, e aí no trabalho por outros motivos, inclusive pelo desemprego, né? Né? E na rua, por esses fatos que eu coloquei, né? Mas a maioria dos homens, apesar desse tipo de pesquisa, eles ainda afirmam que é mimimi das mulheres, que nós gostamos. Que é exagero, né? Mesmo a gente afirmando que não, mais de 80% afirmam que não, mas a gente vê aí que a galera... ainda tá. Verdade. Complicado, né, Janete? É complicado. Tá joia, obrigada. E continua com a gente aí, qualquer coisa pode entrar que você conversa com a gente ao vivo, tá bom? Aí depois a gente vai falando mais. Legal. Beijo. Beijo. Então, meninos, vamos ver. O Dr. Alberto está aqui com a gente também, Patrícia Mille, como eu já falei. O Dr. Alberto, vocês já viram mais ou menos lá o currículo dele, que a gente colocou lá. Ele também é palestrante da 1001, né, Patrícia? Isso. É advogado e professor sócio do Escritório Araújo Advogados Associados SS, especialista em Direito Processual Civil, mestre em Direito Fundamentais, mestre e doutorando em Estudos Avançados de Direitos Humanos pela Universidade Carlos III de Madrid, né? Coordenador do Escritório Modelo Incubadora de Escritório de Advocacia da UABDF, presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Fundamentais e, como eu falei, palestrante da 1001. Prazerzaço tê-lo aqui, viu, doutor Alberto? É um prazer. Então, deixa eu ver se eu já pego algumas coisas que a gente conseguiu aqui. Como eu falei, é difícil, né, falar sobre o assunto? O assédio moral e sexual são assuntos ainda que causam constrangimento, né, aos trabalhadores, principalmente nas relações de trabalho, né? Que é onde acontece realmente o assédio moral e o assédio sexual. Então, os trabalhadores se sentem ainda muito envergonhados de poder denunciar os seus chefes, ou até mesmo seus colegas de trabalho, né? Ele se expor também porque... E até acreditar, né, que é realmente. Exatamente, e até porque tem uma dúvida ainda, existe muita dúvida de se identificar a diferença entre o assédio moral ou uma simples cobrança, né, de um chefe para o seu subordinado. Né? A gente não sabe, eu percebi muito isso das pessoas, que a gente não sabe direito o limite, né, onde é só a exigência do chefe e quando é um assédio realmente. Quando é de forma contínua, né, aí você já pode ter a certeza que realmente é o assédio moral, né, propriamente dito. Aí eu detectei algumas coisas do Ministério do Trabalho mesmo, falando que, no caso do assédio sexual, tudo pode começar com uma cantada, uma insinuação, evoluir para um convite para sair, né? Chegar ao ponto de forçar um beijo, um abraço, um contato maior, assim. O assédio sexual, eu acho que é bem mais fácil de ser identificado, porque
há uma diferença muito grande de comportamento, né, da pessoa que é o assediador, e normalmente as mulheres, que são as maiores vítimas, elas percebem de imediato, num olhar, num gesto, num toque, enfim, né, nas palavras. Então isso aí já é bem mais fácil identificar o assédio sexual. Com uma nova lei de 2001, né, que introduziu o artigo 216A no Código Penal, transformou o assédio sexual em crime, né, tipificado no Código Penal, e facilitou agora a investigação, e agora com as delegacias especiais, né, de atendimento à mulher, as mulheres que são as principais vítimas passaram agora a ter mais um mecanismo aí de registro, né, de poder fazer a denúncia, registrar isso e transformar num processo crime. Eu vi que também que existem 2 tipos de clássicos, né, de assédio, que é chantagem e a intimidação também, são coisas bem diferentes. A chantagem é mais tipicamente, está lá qualificado no tipo penal do artigo 216A do Código Penal, né? Que aí é um crime também. E aí tem essas outras situações que podem também ter uma consequência a nível civil, de natureza civil, que é um dano moral, que pode ser pedido uma indenização na justiça. Eu vi que existe também com os homens, mas o grande problema é a questão o maior dado parece que são com as mulheres, e a dificuldade também é como a Paty falou, do testemunha, da pessoa para dizer que realmente aconteceu, né? Não tem como provar. Pode acontecer de homem para mulher, mulher para homem, de forma horizontal ou vertical, né? Vertical é de um chefe para o seu subordinado, horizontal entre os próprios colegas de trabalho. E pode acontecer também entre homem, colegas também homem com homem, mulher com mulher também, não há problema. Gente, vamos falar da Paty, ela tá aqui linda, gente. Depois a gente vai fazer igual aquelas blogueiras, o look do dia. Ai, meu pai. E ela tá aqui. Que responsa, hein? Patrícia, ela é consultora organizacional de RH, certificada como coach e mentoring. Chique isso, né? Especialista em gestão de RH e gestão de pessoas, e também diretora executiva e consultora organizacional da empresa 1001 Soluções. Coordenou também o Miss Plus Size. Lindo. Isso. Que vai acontecer agora em setembro. Muito chique. Gordinhas do Brasil, fiquem atentas. Do DF principalmente, né? Passa pra gente que a gente divulga. A gente até pegou alguns dados aqui. Deixa eu ver se eu acho mais alguma aqui pra gente já ir comentando esse início antes da gente já chegar nos casos, né? Tiveram alguns casos meio tensos aqui. Eu vou passar pro doutor resolver pra gente. Que é uma situação que realmente aflige várias vidas, né? São pessoas que precisam geralmente do trabalho e passam por constrangimentos que realmente faz com que a pessoa vá para o trabalho com aquele peso nas costas, vai porque tem a necessidade do salário, se vê meio que presa, e todo dia aquele desgaste emocional. No que diz respeito ao assédio moral, principalmente, né? Eu acredito que a nossa maior responsabilidade enquanto ser humano dentro de uma empresa trabalhando é não somente prestar um bom serviço com qualidade e excelência, mas saber que você está diante de outras pessoas, seres humanos com sentimentos, e saber, será que só o meu líder, o meu chefe, que realmente está praticando assédio moral comigo, ou eu pratico com os meus colegas de trabalho também? Porque, como o doutor falou, não é só de cima para baixo, né, do chefe para os subordinados, mas pode ser de baixo para cima também. Então, e acontece muito. É aquele engraçadinho da empresa que faz piadinha, que hostiliza, que chama de estagiário, né? O escraviário faz piadinha, com peso, com a calvície. A gente sempre brinca com o estagiário, né? Tadinho, sempre. Bichinho. Então, isso pode se configurar assédio moral, não pode, Alberto? Pode, com certeza. Inclusive, esses tipos de situações, né, que mais caracterizam, né? São essas piadinhas, essas brincadeiras de mau gosto que, na verdade, a vítima, até de um primeiro momento, entende como brincadeira, mas depois vai ficando sério, né? E aí vai humilhando e vai atingindo a sua dignidade, né? A gente costuma até dizer... Pode, Graça? Pode, tranquilo. Que, por exemplo, então eu não posso fazer gracinhas, brincadeiras e deixar o clima mais leve na minha empresa? Pode. Aquela coisa do limite, né? O meu limite vai até onde também você me dá a permissão de ir, né? Acabou o meu limite ali, então é o seu limite começando. Ou seja... se eu brinco e você está entendendo com bom humor, como uma brincadeira, ok, não tem problema. Agora, se eu estou afetando o seu emocional, te depreciando, te fazendo ficar triste, opa, então aí já está errado. Você já está fora do seu papel como uma pessoa realmente dotada de inteligência, porque não precisa disso. A gente não precisa transformar as relações pesadas
né? A gente está aqui para facilitar a vida, ela já é tão difícil, né? Então, se a gente tiver esse entendimento, você vê que a Janete falou melhor. dessa coisa do vestuário, né? Do medo das mulheres de se vestirem. E eu acho que algumas empresas ainda têm uniforme, aquela coisa toda mais formal, mas outras ainda fica mais livre, né? Acaba... Sobre isso aqui, inclusive, até ressaltar que as mulheres são as maiores vítimas, né? Até, assim, existem casos de que as empresas restringem, inclusive, o uso sanitário para algumas mulheres, né, durante o ambiente de trabalho, de utilizar várias vezes o banheiro, né, o sério sanitário. Isso? É sério. Eu li, mas não acreditei. Tem muitos casos disso. Sim, o horário, contando quanto tempo tá? Não, isso, não? Quantas vezes vai ao banheiro. Sim. Né? As revistas íntimas também, né? Isso aí, inclusive, é tema até de tese, né? Inclusive, foi tema da minha tese do mestrado. Nossa. Que é a eficácia horizontal dos direitos fundamentais entre os particulares, que diz exatamente isso, né? Quando há uma relação de trabalho entre um empregado e um dono de uma empresa, que, por exemplo, obriga as pessoas... Teve um caso clássico, né, do STF, do Supremo Tribunal Federal, que foi de uma empresa, posso falar aqui porque foi público, da Demilos, que alguns anos atrás obrigava as suas empregadas a sair do trabalho no final do dia a serem revistadas para saber se não estavam usando as peças íntimas, né, que é uma fábrica de lingerie, né? Então, exatamente, isso atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, né? Então, já pode ser invocado esses princípios de direitos fundamentais, de direitos humanos, para proteger o cidadão, né, nas relações privadas, nessas relações entre o trabalhador e o seu empregador, né? Então, até para ficar claro, né, Alberto, ver se está condizente, vai. Nós podemos dizer que assédio moral, né, é o seguinte: é a exposição de trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras de forma repetitiva e prolongada, como o Dr. Alberto falou, durante o trabalho e no exercício de suas funções por meio de palavras, gestos e atitudes. É isso mesmo? Essa é a definição clássica da doutrina, né, sobre o assédio moral. Precisa ser contínuo e frequente para ser caracterizado, né? Porque não pode se confundir... Não pode jogar uma gracinha uma vez e achar que é assédio. Mas às vezes algumas pessoas, por exemplo, há aqueles trabalhadores de determinados ambientes de trabalho em que os trabalhadores têm que cumprir metas. Os vendedores, por exemplo. Essas eu vou te falar, viu? Tem uns casos aqui que você vai... Pois é, mas aí algumas confundem, porque às vezes o chefe fala de uma forma mais firme, dura, né? Mais firme. Que é necessária. Que é necessária para cumprir metas, né? Agora não pode ser, por exemplo, tem que cobrar, mas não pode ser na frente dos outros colegas. Né? Isso tem que ser num ambiente fechado, né? Numa privacidade. Não então, pode... gritou na frente aí já é dano moral. Né? Aí já é dano moral, aí já é diferente, né? Porque tem que saber essa diferença também entre assédio moral e o dano moral. Diz né? que as pessoas confundem. O assédio é esse com a intenção de humilhar, prejudicando na relação do trabalho, né? Exatamente. Aí o dano moral é ofender. Ele fragiliza, né, o funcionário. O dano moral é mais como uma ofensa, né, que é uma calúnia, uma difamação, uma injúria que na frente dos outros. Exatamente, que tem repercussão no campo penal, que são tipos penais também, crime, do artigo 120, salvo engano, 138, 139, 140 do Código Penal, e também repercussão de indenização na área civil, né, uma indenização por dano moral em razão disso. Só frisar aqui, então, olha só o que o doutor Alberto está falando, né? Então, o assédio moral, ele configura ali em cima das situações humilhantes e constrangedoras, de forma repetitiva. Então, o que é a humilhação, propriamente dita, né? Olha o que nós temos como conceito. É um sentimento de ser ofendido, menosprezado, rebaixado, inferiorizado, submetido, vexado, constrangido e ultrajado pelo outro. Quer dizer, vamos imaginar uma situação onde haja um chefe, um líder. Ele tem N ferramentas, agora falando de gestão de pessoas, para poder fazer o funcionário seguir o caminho, a estratégia devida de trabalho e conseguir o melhor resultado. Ele não precisa constranger ninguém, né? Ele não precisa humilhar, ele não precisa ofender, ele não precisa expor. Ler, né, a pessoa e saber o limite dela. E falar com respeito. E pode falar firme sim, líder, sabe? Colegas de trabalho podem falar firmes uns com os outros, mas com respeito. É isso, né? Então, essa questão da humilhação é que deve ser percebido. De que maneira você tem falado com o outro e o que você tem feito o outro sentir. Claro que tem aquelas pessoas dodóizinhas, né? Você fala, olha, Grazi, o seu relatório não ficou bom, faça novamente. Aí você sai de bico, chora no banheiro, porque eu falei um pouco mais sério e eu costumo brincar. E ela não gosta de mim e leva pro pessoal. Opa, isso aí não é assédio moral. Né? Algo mais comum também que existe é a questão da desqualificação profissional, porque às vezes a pessoa tem uma qualificação muito boa, uma titulação muito boa, e não é aproveitável de forma dolosa mesmo, naquela função dela, né? Quer dizer, é humilhante. Quer dizer, a pessoa tem
pós-graduação e vai tirar xerox, né? Quer dizer, não está aproveitando o conhecimento que ela tem, técnico, né, de estudo. Isso é uma forma de assédio também. No caso, quando ela entra para uma função e ela é desviada para uma função a menor. Para uma outra função, porque o chefe está querendo realmente ali humilhar por algum problema pessoal que teve. Que é vexame. Né? Você está no status X e vai para baixo, baixo, crescer, né? Aí o cara já te desvia para outra coisa. Perfeito. Ou então deixa no trabalho que não faz absolutamente nada, né? Porque tem gente que fala assim, não, você fica aí, fica de stand-by aí. Quando fica aí, não tem nada para fazer, mas também não faz outra coisa, né? Não faz, falando nesses pontos, ainda tem tempo aí? Temos... Vamos deixar pro próximo? Tudo bem. O próximo, gente. Quem quiser participar, pode participar. A Gabriele já está aqui com a gente. Já eu te coloco no ar, viu, Gabi? Beijo. Janete também está aqui com a gente. Quiser fazer pergunta, pode voltar, viu, Janete? Obrigada pela sua participação. E já a gente volta. Fica aí. Beijo. Momento Eva. Voltamos. Ouvimos Jorge Versilo, Leve. Ouvimos também Guilherme Arantes, Meu Mundo e Nada Mais. Essa é antiga, hein? Essa é do meu tempo. Deixa, Elis Regina. Condicional, música nova, Thaís Alvarenga, Vanessa da Mata, Amado. E ouvimos também no iniciozinho, Capital Inicial, A Sua Maneira. Tem muita música boa aí. Janete voltou aqui com a gente, ela quer fazer uma pergunta para o Dr. Alberto. Vamos lá, Janete? Vamos ver. Tá me ouvindo? Oi, minha linda. Fala só um pouquinho mais perto do microfone, aí pode falar com o Dr. Alberto. Vamos lá. Eu fiz uma chamada nas minhas redes sociais, né, para os meus leitores e seguidores. E aí um jovem que eu não vou... Ainda está um pouquinho baixo, Janete. Tem como você aumentar aí um pouquinho? Sim. Vamos lá. Melhorou? Melhor. Tá jóia. Então, eu fiz uma chamada nas minhas redes sociais para os meus seguidores e leitores para falarem se passaram por alguma situação, né, de assédio sexual ou moral, ou mesmo para tirar alguma dúvida, né? E aí apareceu uma jovem. Tudo bem? Tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Ela trabalha em uma empresa há 5 anos, né? E o novo gerente vem lhe assediando sexualmente há meses, segundo ela. Tá? Então a pergunta que ela me fez, e que eu calibrei aqui só um pouquinho, porque talvez tem outras pessoas que tenham alguma dúvida do tipo, então vamos lá. É como provar assédio moral ou até mesmo sexual? Precisa de testemunhas? E esse tipo de processo implica na dispensa do funcionário, ou ele será, ou ela, né, no caso, será resguardada de alguma forma pela lei, doutora Bela? Obrigada, Janete. Ok, Janete, obrigado pela pergunta. Olha só, o processo, ele precisa necessariamente de prova para formar o convencimento do juiz que vai julgar aquela causa, né? E dentro do processo, existem várias provas, documentais, prova testemunhal, prova pericial. São os 3 tipos de provas que podem ser produzidos dentro de um processo judicial. Nesse caso específico de assédio moral e sexual, todas essas provas podem ser utilizadas, como, por exemplo, a prova documental, que são e-mails, mensagens, né, por internet, documentos, qualquer documento escrito que prove, que não seja apócrifo, né, tem que ter a assinatura do assediador. Agora, pode também ter gravações, que essa é a maior prova, né, dentro dessa situação. Agora, a prova, a gravação, ela só pode ser aceita como prova no processo quando ela é feita por uma das partes que estão, algum dos interlocutores, ou seja, ela não pode ser gravada por terceiros, né? Então, mesmo que o outro não saiba, pode ser tido como prova se for gravado pela vítima. Isso me perguntaram, né? muito também. Exatamente. E aí essa gravação, ela pode ser degravada. O que é degravação? É você transformar aquela voz, aquela gravação, passar para o papel, num texto, né? E aí você junta isso no processo como prova junto com a gravação, né? Tem que ter um CD, né? Tem que passar para o CD, né? Esse áudio da gravação, e também anexar a da gravação, que é o texto, e juntar nos autos. E aí o juiz, pedir para o juiz ouvir isso, né? Isso é dado vista a outra parte, pelo princípio do contraditório, né? Então ele tem que ter acesso a essa prova para ele impugnar, se for o caso. Se tiver a impugnação da empresa dessa prova, aí pode-se pedir uma prova pericial, que é um técnico perito, né? Perito em áudio, para poder atestar se houve manipulação ou não naquela gravação que está ali, né? E se a voz que está ali é realmente daquela pessoa, né? Então pode, só que vai ter um perito para avaliar tudo e tem que degravar, colocar em texto. E além disso, e-mail, né, Alberto? E-mails, né? Principalmente a prova documental é muito importante. Testemunhal também.
Então, assim, você pode arrolar colegas de trabalho que presenciaram? Pode. Mas o colega de trabalho está lá trabalhando na empresa, ele não vai comparecer. Se ele for intimado como testemunha, ele passa a ser testemunha do juízo. Não é testemunha da parte que indicou ele como testemunha. E uma vez intimado por um oficial de justiça, ele é obrigado a comparecer. Se ele não comparecer... Eu conheço casos de que ele não foi. Agora, eu não sei se ele não comparecer e a parte não desistiu dela, a que pediu para ser intimado, o juiz tem uma expressão né, que é antiga dentro do direito, que ele vai debaixo de vara. O que é debaixo de vara? O oficial de justiça vai na casa dele e o leva, inclusive, escoltado pela polícia, se for o caso. Olha. Né? Então, ele é obrigado, porque se ele não for... Agora, ele comparecendo, não justificando a ausência da testemunha, no dia da audiência, ele pode ser multado, inclusive. Receber uma multa de 1, 2 ou 3 salários mínimos, de acordo com... Se comprometeu, tem que cumprir. Ele tem que justificar a ausência, inclusive, né, a testemunha. Agora, é claro, aí uma vez diante do juiz, ela se compromete a dizer a verdade, sob pena de praticar crime de falso testemunho. Então, eu acredito que se o colega de trabalho for intimado pelo juiz comparecendo, ela vai dizer a verdade, sim. Outra pergunta da Janete em relação ao que implica em relação ao contrato de trabalho, né? Olha, a vítima de assédio moral e assédio sexual, ela não precisa continuar na empresa, né, com medo de perder o emprego. Ela pode entrar com uma ação trabalhista e pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, que se equivale à demissão sem justa causa. Então, ela não perde nenhum direito. Não sabia disso. E se ela não quiser ficar? Desculpa, continua aí. Olha, ficar, ela pode ficar, mas aí ela acho que não vai ter condições de continuar naquele mesmo ambiente, né? Tem que mudar a pessoa que está assediando, né? Então, ela tem que procurar o chefe do chefe, ou seja, o dono da empresa, quem está acima, né, do chefe da pessoa que está assediando ela, né? E aí, tanto na empresas privadas ou públicas, porque sempre tem alguém que manda mais que o outro, né, ali, né? Seja no ambiente privado ou público. Pedir para sair para outro setor. Então, ela tem que denunciar, ela tem que procurar a ouvidoria, né, o RH, o chefe do departamento, quer dizer, sempre tem alguém que manda mais que o outro. E aí fazer essa denúncia mesmo, de forma contundente, né? Escrever isso e protocolar e pedir, né, que isso seja levado adiante, né? É uma coisa que eu acho importante dizer, que a empresa que é conivente, ou seja, que sabe que está acontecendo e não toma providências, ela também pode ser prejudicada, não é isso? Bom, é difícil, né, a empresa ser prejudicada. Principalmente quando é grande, empresa, né? Bom, a empresa pode ser processada, obviamente. É ela que vai pagar a indenização, é a empresa, né? Porque processa a empresa e processa a pessoa que está assediando, se nada for feito pela empresa, por exemplo. Sim, a pessoa física, que é o assediador, ele pode sofrer uma queixa-crime, né? Uma ação de indenização de natureza civil também. A empresa no âmbito trabalhista e moral também. A empresa pode ser condenada por dano moral também. Me falaram sobre o assédio sexual, assim, a gente falou que é bem mais claro, né, que a mulher também acontece com o homem, é bem mais prático. A questão dos carinhos, assim, de vai conversar, passa a mão na cintura, dá uma apertadinha, dá um beijinho, abraço, uma coisa mais... Até no caso, a gente estava vendo uma pesquisa que falava que as secretárias são as maiores vítimas, assim, né, desse tipo de assédio, né. No caso, a pessoa que me perguntou foi secretária também. Que o chefe está se aproximando muito, segurando, apertando. Aí ela tem que tomar uma atitude. Acho que o trabalhador não tem que esperar o convite, né? Não, ela já tem que tomar atitude e dizer não. Né? O não, claramente, isso, deixar claro que não quer nenhum tipo de relacionamento. A partir daí, o que ela não pode é deixar que isso vá acontecendo sem que ela tome uma atitude de dizer não. Ela tem que tomar atitude e falar, não quero. Né? A partir daí... Por favor, não... E a partir daí, se houver ainda... Né, insistência por parte do assediador, aí já está bem claro que é um assédio mesmo. Agora, ela não pode ter medo de dizer não para essa pessoa. Na questão do assédio sexual, Alberto, vê se é isso mesmo. Diz que a pessoa, o chefe, por exemplo, ele pode até ser mais carinhoso, do tipo que pega no ombro, bom dia, minha flor, minha querida, até aí tudo bem. Desde que esse toque no ombro não me invada também, né? Eu não me sinta constrangida. A partir do momento que ele está fazendo... colocações assim dúbias ou me prometendo promoção em troca de sair com ele, aí configura assédio sexual. É assim. Como é que configura efetivamente? Porque a pessoa pode ser carinhosa mesmo. E a outra que está dizendo não, eu não dou liberdade, de repente ela dá sim. É um decote mais decotado mesmo, é uma saia mais curta, é um jeitinho também meigo que as pessoas confundem e acaba dando liberdade nas relações de trabalho ali. Então, como configura?
Olha, eu acho que a vítima, mais do que nunca, e principalmente as mulheres, elas sabem exatamente o momento que está sendo assediada. Porque, né, na sutileza ali da palavra, porque embora a própria natureza da pessoa, que seja uma brincalhona, uma pessoa que... Mas é a natureza dele, todo mundo fala isso, a mesma coisa. Né, que ela é assim, brincalhão mesmo, e realmente... Com todos, né? Com todos, não é só com ela. Aí tudo bem, é o jeito dele. O jeito dele. Aí você tem que impor também se está te incomodando. Exatamente, porque você não gosta. Com bom senso, para você também não gerar uma contenda. A questão do toque, do ombro, né, assim, da forma como toca, até isso, acho que é perceptível, né? Se você só encosta a mão e para cumprimentar, tudo bem, Desde aquele que cumprimento seja com repetitivo, todos, né? Um carinho exatamente, com todos, né? Agora, se põe a mão no ombro e já desce a mãozinha na cintura, já desliza a mão, já pega no pescoço, no cabelo, aí já tem estranho, algo né? diferente, né? Então, assim, a própria vítima, ela sabe exatamente quando a pessoa muda, né? E passa realmente a ser um assédio aquilo ali, né? E é nesse momento que ela tem que realmente... Eu acho que você já até respondeu. A Janete perguntou se o processo implica na dispensa do funcionário ou se existe esse resguardo na lei. Você já até falou, né? A questão do... Não, a rescisão direta do contrato de trabalho, o empregado pode continuar trabalhando. E o processo seguir. E ela continua. Ah, sim. Normalmente, nesse tipo de... Ele toma ação e normalmente, nesse tipo de ação, as empresas tomam iniciativa de demiti-la, sem justa causa, durante o processo mesmo. Certo? Mas, na rescisão direta, o trabalhador continua trabalhando e a ação sendo... Nossa, então continua, é interessante, né? Porque dá tempo de fazer uma investigação, mas... me falaram assim, a pessoa que me passou disse o seguinte, que a empresa faz reuniões semanais, ameaçando o grupo, né? Geralmente são empresas dessas que têm meta e tal, e dizendo que se a meta não for cumprida, que a fila lá das galerias de emprego estão lotadas e que ninguém vai conseguir, que tem muita gente sem emprego, então eles precisam tomar essa ação e resolver isso em qualquer horário, seja com o horário deles ou após esse horário. Assédio, né? A questão de obrigar a continuar trabalhando? Eles fazem isso. Continuar trabalhando? Reunião semanal com o chefe, ameaçando, falando que todo mundo tem que cumprir a meta, senão vai ser demitido mesmo e que a fila de emprego... Exatamente, isso aí é um clássico isso também, né? Ameaça da demissão, do medo, né? O terror. Pelo terror, né? Exatamente, isso aí é um clássico também do assédio moral, né? Clássico, né? Isso. Aproveitar esse gancho, pode? Pode falar. Por exemplo, aqui nós temos uma lista das coisas que podem configurar como assédio moral, né? Ótimo. Então, por exemplo, ameaças e ultimatos. Olha, se você não fizer isso, eu vou te mandar embora, né? Alteração de local e horário sem um prévio acordo, porque há um contrato ali. Claro que há contratos que já prevêem uma flexibilidade no horário. E você, funcionário, também não vá se limitar e fazer só o seu papel dentro do seu horário, né? Então, a gente trabalha com essa coisa do... você também vestir a camisa da empresa, dar o seu melhor, em alguns momentos a empresa vai precisar de você. Mas quando isso é feito de uma forma nociva e prejudicial, na intenção de realmente te gerar uma desmotivação, pode configurar assédio moral, ataques públicos, acusações de incompetência, como você estava conversando no intervalo, né? Você é incompetente, um chefe falando... o chefe reúne lá com o funcionário e grita, você é incompetente, você não vai arranjar emprego em lugar nenhum, porque você é incompetente, então se fosse você eu mudava. Olha aí. E inclusive tem lançamento de boatos, né? O que é isso? É a fofoca. É alguém que quer fazer com que... Sempre que tem uma empresa assim, tem gente que confabula lá, né, que faz parte daquilo lá. Aí vai gerando um motim ali, vão se juntando, né? E fazendo com que essa pessoa em questão, que eles querem que saia da empresa, se sinta menosprezada, discriminada, se sinta mal e peça para sair. Para quê? Para ter menos custo para a empresa. Só que esse menos custo pode gerar um alto custo, né? Então é isso que os funcionários devem pensar e estar cientes da sua atitude. Aí tem a questão dos ataques físicos também. Retirada de benefícios. Então, por exemplo, você tem carteira assinada, num valor X de salário, e recebe comissionamento por fora. Do nada, o seu chefe paga somente o seu salário fixo. Opa, cadê o meu benefício extra? O que foi acordado? Né? Tira outros benefícios. A partir de agora, você não tem mais folga. A troco tem uma menina que me falou o seguinte, que eles têm um horário de 6 horas e eles cortaram o lanche. Eles têm um lanchinho de 15 minutos e eles cortaram, e quem quiser lanchar tem que ficar 15 minutos depois do horário. É sério? Sério. Aí é só ver a convenção, né, Alberto? Outra situação, olha só.
Nesses casos, é aconselhável, inclusive, os trabalhadores buscarem também o sindicato. Isso, tá? Sindicato, né? O sindicato, normalmente, eles também pode auxiliar os trabalhadores, né, a fazer uma mediação com o empregador, com a empresa, e acertar esses pontos todos, né? Porque aí, caso a empresa descumpra, há, inclusive, a aplicação de multas. Okay. Tá? Continuando aí, Paty. Continuando, tem só mais 3 itens aqui. Sugestão de despedimento, que é justamente o que você falou. Ou o que a gente estava conversando aqui, a questão de, não está satisfeito, pede para sair. A porta da rua é serventia da casa. Né? Então, esse tipo de colocação, líder ou quem quer que esteja usando, não é bem-vinda num clima organizacional. A coisa pode se virar contra você. Você não está sendo ético, desculpa falar na tora, assim, mas é a real. Então, afastamento de grupo, a pessoa faz parte de um grupo, você trabalha num setor. Simplesmente tiram a Grazi porque querem realmente prejudicá-la, não querem mais no grupo. E isola. Aí vem aquelas outras questões que a gente vai falar mais pra frente, a questão de isolar e ainda não te dar um computador. E você só consegue trabalhar se tiver computador. Já vi casos. Ou só consegue trabalhar se tiver a instrução devida para aquele novo papel. Faz outra coisa. Se vira. Então isso pode configurar também assédio moral. Ordens absurdas e contraditórias. Uma coisa é você receber as suas funções, as suas determinações ali, com prazos, com cobranças, com metas, não há problema nenhum. Outra coisa é te pedir algo que você não esteja habilitada a exercer, de sabendo função, da sua limitação. que você vai se sentir incompetente. Justamente. Então, isso também pode configurar. Mas o chefe em questão, ele já sabe das suas habilidades, da sua capacidade técnica, curricular, e ele te dá mais justamente para que você se sinta constrangida, não consiga realizar o trabalho e ele tenha argumento para te prejudicar. Fala assim, ela não trabalha certo. Não trabalha, não consegue. Não está conseguindo. É o papel dela? Ela foi treinada para isso? Então, muita calma nessa hora. E comentários jocosos, né? É fazer piadinha. É uma loira burra. Nossa, mas você é lerda, hein? Uma tartaruga é mais rápida que você. E daí, por diante, a gente vai falar mais para frente. Tem um que me mandou aqui que diz que não pode... ela teve uma crise de tosse alérgica, uma crise alérgica, e o chefe quase demitiu por causa disso, porque ele falou que queria silêncio na sala. E aí tossiu, assim, não pode nem dizer bom dia mais para ninguém, não pode conversar, e como a equipe é muito brincalhona, barulhenta, então gerou esse mal-estar e está todo mundo tenso e deprimido, né? Porque ninguém pode rir mais, ninguém pode falar alto, e a equipe tem esse perfil de falar alto, de brincar, então tá tenso o clima. O que você acha? Nesse caso aí, eu acho que a pessoa tem que ir registrando todos esses fatos, né? Porque tudo isso configura assédio. Mas um fato isolado, dificilmente ela vai conseguir comprovar isso como assédio? Como motivo, não num processo, né? Porque o assédio existe, a questão é da prova, né? Então ela tem que estar preocupada em provar isso num futuro processo judicial. Né? Então ela tem que ir registrando isso, né? Tem que ir juntando essas provas. Juntando o máximo, né? Exatamente, registrando isso no sindicato, né? Isso mandando e-mail, tudo, né? Por sindicato. Pode filmar? Né? Olha, é muito difícil, né? Como é que a pessoa vai filmar? Pode. Não, dá é a mesma coisa do áudio. Não, é a mesma coisa do áudio. Não, é a mesma coisa do áudio. Então, acho que o áudio é mais discreto, mas né? aí é aquela coisa, né? O áudio você já vai para reunião com... Tem que provar que é do celular dela, que a interlocutora está filmando. Sim. E também tem que pedir depois para poder juntar no processo. Tá. E então gravar e transformar em texto. Não, é possível. Inclusive nas empresas que tem furto, né? Essas câmeras... Elas servem de provas, né? Que maravilha. Então, gente, sindicato aí, o negócio tá ficando bom, tá começando a aparecer uma luz aqui no fim do... Agora, eu acho que o principal nesse caso, Grazi, é a pessoa realmente perceber, puxa, vale a pena ficar aqui? Ou eu consigo um emprego melhor? E consegue, com certeza. Você é uma pessoa boa de trabalho, percebo que são pessoas que estão trabalhando há muitos anos já nessas empresas. Sim. E o que acontece é que eu percebo que esses chefes, eles estão detonando o psicológico mesmo para a pessoa ficar ali, entendeu? Dependente. Então, totalmente dependentes e medrosas, assim, se achando já incompetentes, assumindo esse discurso. Não façam isso, pelo amor de Deus. Tem muita oportunidade de emprego lá fora. Eu trabalho em específico com recrutamento e seleção também. Manda currículo para Patrícia, gente. Não faça
não, pelo amor de Deus, senão eu não trabalho na minha vida mais. Diariamente, Grazi, eu recebo 100 pedidos de pessoas. Por favor, me arranja um emprego. E o que eu faço para tentar ajudar esse pessoal? Na minha fanpage, 1001 Soluções Corporativas, eu coloco eventualmente vagas que chegam até mim. Sim, então eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V ali, você vai ficando de olho e vai mandando currículo. Né? Se você é uma pessoa devidamente habilitada, capacitada, uma hora vai chegar num emprego bom. Agora, aquilo que a gente falou naquela gravação, naquela entrevista anterior, né? De buscar oportunidades condizentes com o seu perfil, com o que você quer fazer. Tem um planejamento de carreira, né? Como é que estão seus estudos? Estão em dia? E não saia atirando currículo para todo canto. Não fique desesperado. Coisa, calma, né? respira. E escolha as empresas que você quer trabalhar. Agora, saiba, em toda empresa há conflitos. Por quê? É o ser humano. Lidar com pessoas é uma arte. E cada pessoa é diferente. Então, o seu maior desafio é aprender a lidar em situações de conflito. E é aí que você vai mostrar o quão bom você é. Com certeza. A gente vai para o intervalinho, já a gente volta, hein, gente? Quem quiser fazer pergunta, pode fazer aqui pela Skype ou entrar por telefone ou mandar por mensagem aqui na fanpage da Rádio Federal. Sai daí não que o papo tá bom. Beijo. Federal. Rádio Federal, 24 horas no ar com muita música pra você. O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br. Música e informação é o Light Hits. Todos os sábados a partir do meio-dia, dicas culturais, prêmios de uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Participe pelas nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal e radiofederal.com.br. Eu espero você. Até lá, é Federal do jeito que você curte. Uma notícia muito importante para todos os ouvintes internautas da Rádio Federal. São mais de 300% de aumento nos casos de dengue em 2013 no Distrito Federal. É preciso rever as estratégias de combate ao mosquito por parte do poder público e a colaboração da população. É preciso manter as residências limpas e sem água parada. Galera, dengue pode matar. A preocupação maior com crianças e idosos que estão mais sujeitos a complicações. Essa é uma dica da Rádio Federal. Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games, agora você sabe onde encontrar sua turma. Energizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759. Agora você ficará conectado aos principais acontecimentos políticos da semana. Análise, bastidores, críticas e sugestões. Num debate sempre com os dois lados do poder. Programa Conectado ao Poder. Apresentação do consultor em marketing político e blogueiro Sandro Gianelli. Todas as quartas das 20 às 22 horas pela Rádio Federal. Acesse radiofederal.com.br. Ouça, curta, compartilhe e participe. Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu também escuto a Rádio Federal, gatinha. Diz aí, cabra. Rádio Federal. Rádio é Federal. Perdi o horário de novo? Eita, nem comi maçã nem chocolate, não deu nem tempo. O intervalo tá rápido, minha gente. Tá rápido, né? Já voltou? Já voltou, já. Opa, Maria. Vambora, vamos que vamos. Vamos que vamos, porque o Alberto, lindo filho do Alberto, tá aqui já. Tem um compromisso, né, Alberto? Fala aí. Fala assim, tô chegando. Fala. já acaba. Tem uma pessoa que me mandou aqui, gente, vamos ver. Gente, o povo tá triste, tá tenso, mas é com as dicas da Patrícia e do Alberto, acho que agora vai, hein? Bom, ela diz assim: sofri sim assédio moral, inclusive quando trabalhava lá com um determinado amigo dela lá. E ela teve dificuldade no início em perceber e também para caracterizar que era assédio. Foram 4 anos sofrendo, inclusive teve depressão, ficou sem trabalhar 2 meses pela INSS. Tudo por causa de uma mulher que trabalhava com a gente lá, com ela lá, né? Que assediava o grupo todo. Ela assediava o grupo todo e passava por amiga. Ela fazia aquela de amiga para todo mundo e fazia aquelas intrigas entre a equipe.
E aí, geralmente, faziam reuniões para colocar uns contra os outros. E ela totalmente louca, assim, totalmente desorientada. E aí ela ficava nessa fúria, esses excessos de fúria, e ela sempre achava que estava todo mundo louco para derrubar ela. Tinha aquela síndrome, né, de achar que tá todo mundo querendo derrubar, todo mundo num complô. E, na verdade, o povo não tinha essa intenção, né? Então, ela é totalmente neurótica. E aí ela sempre se achava vítima. E a dúvida dela é o seguinte: até quanto tempo ela passou por tudo isso, né? Entrou em depressão e tal, mas conseguiu se livrar da empresa e hoje ela trabalha numa outra empresa. E ela quer saber quanto tempo que ela ainda tem, se ela ainda pode processar, se tem um período para processar a empresa. Tem um período de prescrição que a gente chama, que é a prescrição bienal, ou seja, ela tem 2 anos a partir do momento que ela rescinde o contrato de trabalho para poder ajuizar uma reclamação trabalhista, né? E poder pedir aí o dano moral em razão desse assédio, né? O assédio é o fato, né? A consequência que vai originar uma indenização é o dano moral, que aí o juiz vai verificar o valor, o quanto que vai ser fixado para esse dano moral. Mas o prazo dela é de 2 anos, né? A partir do momento em que ela sair da empresa. Agora, e tem a prescrição quinquenal de 5 anos, que conta para trás. Ou seja, se o fato do assédio aconteceu 6 anos antes, né, dela ser demitida, já está prescrito. Tá? Então tem que ser, no máximo, fatos ocorridos há 5 anos atrás, a partir do momento em que ela ajuizar a ação. Né, quando o dano é físico, aí é mais fácil de provar, porque você entra na empresa, você faz o admissional e aí tem como provar que teve dano, lesão, tendinite e outras coisas. Aí precisa da prova pericial, nesse caso. E aí chama a atenção também porque aí é tudo perito, né? Um psicólogo forense. É o próprio perito. É um psicólogo forense que é indicado pelo juiz, que ele é neutro, né, imparcial. Ele vai fazer um laudo pericial e vai apresentar o processo, né? Agora, esses tipos de doenças, né, causadas em razão do assédio, elas normalmente desaparecem com o tempo, né? Então é preciso que a vítima ela tenha consciência disso e que não espere muito tempo para poder fazer denúncia ou entrar com ação. Porque quando for fazer uma perícia médica, já desapareceu, e aí não tem como mais comprovar. Geralmente são os psicossomáticos. Exatamente, e aí não tem como mais comprovar isso, né? Inclusive falando de doenças, né? O que causa o assédio moral? Quando realmente está fazendo mal à pessoa, né? Eu também tenho uma lista aqui. Ótimo. Podemos dizer? Podemos. Então, olha só como é sério. Primeiro começa ali pela queda da autoestima. A pessoa começa a se sentir incapaz, frustrada. Aí ela pode entrar num quadro de depressão, angústia, estresse. Ela pode ter crise de choro, mal-estar físico e mental e vai somatizando, né? Cansaço exagerado, falta de interesse pelo trabalho e irritação constante. Quando se tem a falta de motivação pelo trabalho, a empresa já sai perdendo, porque baixa a produtividade, baixa a qualidade do serviço daquela pessoa, é uma pessoa que acaba contaminando o meio, e o bom gestor tem que estar atento a isso, ao clima organizacional. Deve haver saúde nas relações, né? Então, voltando, insônia, alterações do sono, pesadelos, redução da libido, diminuição da capacidade de concentração e memorização, isolamento, tristeza, redução da capacidade de se relacionar com outras pessoas e fazer amizade, e vai só potencializando em um quadro de doença, né? Mudança de personalidade, reproduzir as condutas de violência moral, então quer dizer, vivencia isso dentro da empresa, começa a reproduzir isso em outros meios, em casa. E aí gera-se um problema social ainda mais grave. E como é que é as donas de casa que apanham dos maridos, né? Até que ponto também a empresa não está contribuindo para isso? Verdade. Dando só um exemplo, mas isso é bem abrangente. Aumento de peso ou emagrecimento, aumento da pressão arterial, pode até provocar um AVC. Então, olha que grave, né? Isso tudo porque tem alguém ali dentro da empresa que precisa fazer com que o funcionário peça conta porque ele não tem autorização para mandá-lo embora. E aí ele já desistiu daquele funcionário, porque quer que ele saia. Mas, meu amigo, você pode, inclusive, provocar um AVC nessa pessoa. Tem noção? Eu tive um caso que falaram aqui. Um rapaz com 35 anos, ele teve um infarto. Olha que sério, gente. Olha que sério. Quer dizer, essa mesma empresa dessa menina que me mandou aqui, eles foram assediando ele de tal forma que ele não conseguia mais. Ele ficava tão irritado que ele teve um infarto. E eu me pergunto, será que essa pessoa, o que veste tanto a camisa da empresa, mas de uma forma nociva, dorme direito, né? Quando vai para casa e fica sabendo que aquela pessoa, né, chegou a passar por tal situação. Jovem, né? Um infarto nessa idade pode ser fatal. Eu sou suspeita para falar, eu sou muito envolvida com recursos humanos, Alberto também, então é complicado. Isso é realmente uma coisa que nos dói, né?
Eu tive chefe que batia na mesa e fazia as pessoas chorarem porque ele achava que o poder estava nisso, em coibir, não, em gerar medo nos seus funcionários. E a liderança não é isso. Liderar é justamente fazer com que as pessoas façam o que tem que ser feito, achando realmente que elas querem fazer aquilo. Como equipe, né? Estimulando-as a fazer. Né? Então, ser líder também exige que tenha pulso firme, mas sem fazer o mal ao outro. Mas é ser profissional, é ser ético, ser capacitado, enfim. E concluindo aqui, alteração e instabilidade emocional, sentimento de culpa, uso de álcool e drogas, e aí pode gerar dependência. Você pode ter não só uma pessoa que não está produzindo dentro da sua empresa, mas você pode ter ali um viciado, um alcoólatra, e aí é um problema muito sério. Né? A gente tem essa corresponsabilidade. E tentativa de suicídio, que um dos dados que nós temos é que 16% da população já tentou suicídio devido a assédio moral. Né? Então é muito sério, gente. O cara não sabe o que fazer, né? Às vezes ele sustenta a família e o que ele vai fazer da vida dele, né? Ele acha que não tem saída, drásticas, né? Realmente, é muito sério mesmo. Uma passou para mim que o chefe, atualmente ele está passando e-mails com letras garrafais em caixa alta e cor vermelha para exigir o cumprimento da meta e exigindo o silêncio e o comportamento dos funcionários. Então, ela diz que são e-mails também que são passados diariamente. Esses e-mails já valem, né, Alberto? Valem, tudo isso são provas, né? Provas documentais. Passa para a equipe toda, forçando essa coisa do cumprimento da meta, sem nenhum agrado, sem nada. Ele só força e diz que tem que cumprir e amedronta. Isso aí também pode ser feito o seguinte, sempre que for conversar com um chefe que é assediador, né, que comete o assédio moral, sempre está acompanhado de um outro colega. Levar um colega de trabalho junto para que seja testemunha futuramente, né? Mas nem sempre dá, né? Às vezes é na sala, né, do chefe, privativo e tal. Fechadas. Nesse caso é a gravação mesmo, né? Tem E esses e-mails, né? Agora, esse e-mail, meramente com caixa alta e corzinha vermelha, eu acho que não é prova. Não, aí né? Ele pode dizer, é um elemento a mais num conjunto de outras provas, né? Tá. Como uma prova isolada, não, mas soma-se a outras provas, como testemunhais e outros provas documentais que ali vai formar o convencimento do juiz por conta desse acúmulo de provas, né, da quantidade de provas. Entendi. Janete está aqui com a gente também, ela perguntou o seguinte, que perguntaram para ela, no caso, como se dá, no caso da multa, que o senhor falou da multa, né, do assédio, como é que é feito esse cálculo, como é que eles chegam nesse valor, assim, para calcular essa multa? Do dano moral, né? Olha, o quanto indenizatório, a jurisprudência dos tribunais, eles fazem da seguinte forma, é baseado normalmente no valor do salário do funcionário, né? Para que não tenha um enriquecimento ilícito. Por exemplo, se for a vítima, um trabalhador que ganha 4 salários mínimos, em torno de R$3 mil, né? Um pouco mais de R$3 mil. O juiz não vai nunca fixar um dano moral em R$500 mil. É verdade. Porque aí é um enriquecimento ilícito, que pode ser um golpe, né, também. Né? Então, ele vai fixar compatível com o que ele ganhava, vai ter como parâmetro o salário dele na empresa e o dano, obviamente, né? A extensão do dano. Fala isso aí. Não existe um valor fixado. Na lei não fixa 10 mil, 30 mil, 40, 100 mil ou 1.000. Não é? O juiz é que vai, em cada caso, em cada processo, avaliar a questão do dano para poder fixar isso. Eu achei interessante que nessa questão do cálculo dos danos, né, entra inclusive a questão da medicação e hospital, clínica, tratamentos que você gastou. Tá. Né, é dano material, né? Então ele pode pedir o dano moral, como é separado. Dano material do dano moral. Ele dano material, no pedido. O dano material é tudo que ele gastou com médico, consulta, com remédio, em razão do fato. Ele tem que ser ressarcido, no mínimo. Ele tem que ser ressarcido, exatamente. Perfeito. Né? Entendi. Então aí tem que ter recibos, notas fiscais disso aí. Vai guardando aí, pessoal. Tem que ir guardando. E o dano moral é a questão do assédio mesmo, da humilhação. Né? Aí é prova material e prova Me perguntaram o seguinte também, como se defender quando é a própria direção da empresa que assedia os funcionários? A quem que ela recorre só tem essa direção? São os donos da empresa, no caso, né? Os próprios. Olha, juntar prova, pedir demissão, porque não tem outra forma. Ou entrar com a rescisão direta de contrato de trabalho. A solução seria a rescisão direta de contrato de trabalho para não pedir demissão e não perder alguns direitos, né? Alguns benefícios. Como, por exemplo, se o trabalhador pede demissão,
ele já vai deixar de receber seguro-desemprego é verdade. e de fazer o levantamento do saldo FGTS, automaticamente. Né? Então, para ele evitar isso, ele ajuiza a ação, a reclamação trabalhista, ainda dentro do trabalho, continuar indo trabalhando normalmente. E aí, isso vai provocar, pode ser que a empresa o demita sem justa causa, sem que ele perca. Você até inverte a questão do... Né? E a ação segue, né? A ação segue em relação ao dano. Agora, por exemplo, tem pessoas que saem, mesmo sendo assediadas, optam por sair e, olha, não quero nem olhar para trás, não vou entrar com nenhum... Não vou processar, enfim. É verdade. Mas tem algo que possa ser feito para que essa diretoria, por exemplo, não continue assediando os que estão dentro da empresa? Um lugar assim, isso, o sindicato entre com providência. Pode denunciar na Delegacia Regional do Trabalho, DRT, que é um órgão público federal, né, que eles têm condições de fiscalizar isso, né, fazer essa fiscalização, mandar um oficial, exatamente. E aí, se tiver muitos processos, é bom que já acumula e já... O próprio sindicato também pode intermediar isso, tá? Enfim, ele pode fazer essas denúncias no Ministério do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho e no sindicato. Quais são os danos para quem denuncia? Tem como denunciar anonimamente? Olha, aí depende de cada órgão que tem a sua política interna de recebimento de denúncias, né? Normalmente, hoje em dia, os órgãos não estão aceitando mais denúncias anônimas para iniciar um processo, a não ser naqueles casos de violência doméstica, né? Que tem que preservar a vítima, né? Tem que preservar, né? Sim. Agora, nessa questão trabalhista, eu acredito que eles vão pedir a identificação, sim, da pessoa que está, né? Até porque se já não existe mais nenhum tipo de vínculo, acho que não há por que se preocupar com isso. Muito bom, muito bom. Gabriele está tentando mandar a dúvida dela aqui, mas ela não conseguiu ainda. Manda aqui pela Skype, Gabi, que a gente fala aqui contigo. Acho que no mais é isso. Aí depois eu vou dar uma verificada aqui, que eu acho que mandaram e-mail aqui também já. Mas a questão toda que eu percebo é o medo mesmo. Mas aí, como o doutor Alberto falou, deu essas dicas aí, eu acho que é mais bacana, né? E é bom que essa empresa tendo já o histórico, eu acho que é mais fácil de punir, né? Quanto mais registros de denúncias de assédio a empresa tiver, né? Essa empresa ela já fica aí como se fosse uma lista negra, vamos dizer assim, né? Do Ministério do Trabalho, da Delegacia Regional do Trabalho, para fiscalizações e aplicações de multas, né? Eu tenho até, desculpa, cortei, né? Eu tenho até alguns casos aí de empresas que me chamam em cima da hora, nos chamam, né, Alberto? Precisando de treinamentos e palestras sobre assédio moral aos seus líderes e assédio sexual e tudo, porque receberam justamente denúncias de funcionários que saíram. Agora me recordei disso. E, quer dizer, olha que visão, né? Na verdade, alguns empresários só se alertam para esse tipo de assunto quando são acusados de estar acontecendo dentro da sua empresa. Até porque, muitas vezes, a diretoria não sabe o que está acontecendo ali no operacional, que é onde acontece com mais frequência o assédio moral e sexual, né? Então, nós temos aí vários casos de empresas que nos contrataram. Olha, Patrícia, manda aqui urgente. O doutor Alberto para fazer a palestra, porque os líderes estão confundindo a questão da liderança, o chefiar, com o intimidar. E aí está acontecendo esse abuso aí de relacionamento. Mandaram aqui, mas isso aqui a gente até comentou, mandaram que o chefe grita nos corredores, não tô nem aí pra esse negócio de assédio moral não, porque ninguém vai provar nada mesmo. Antes tinha essa... porque diz que a onda do chefe é essa agora. Agora não, mas não é mais não, né? Está dizendo que não é tão fácil comprovar o assédio moral dentro das empresas, não é isso? E que a segurança ela diz que o gerente tem essa segurança, porque acaba que as pessoas ficam muito amedrontadas e acontece no caso que a gente falou da demissão ser um alívio e não uma tristeza, que o povo chora de alegria e não de tristeza. E aí o cara, ninguém vai provar nada mesmo, então... O medo da vítima é o maior aliado do assediador. Inclusive... A gente já falando de um outro assunto aqui, mas também que é importante, a questão da violência sexual. Que você né? falou. E da violência doméstica, né? Que são próximos. O medo que os maridos impõem, né? Os maridos que são, né, os violentos, né, que praticam essas violências, contam exatamente com o medo das vítimas para que não tenha essa denúncia, não tenha o registro de uma ocorrência policial. E no ambiente de trabalho é a mesma coisa, né? O cara tá preso ali pelo salário, né? Exatamente. O empregado, no caso, ela fica refém de uma situação financeira,
né? Que ela tem medo de perder o emprego e tem seus compromissos. O que dá para perceber é porque o povo fica muitos anos preso ali e acha que não vai conseguir fazer outra coisa além daquilo. Exatamente. Né? E no caso das mulheres que são vítimas de violência doméstica, a mesma coisa, né? Quer dizer, elas sempre têm medo da questão econômico-financeira, hoje em dia, principalmente das pessoas que ganham um pouco os salários mais baixos, né? Então elas realmente são as que mais sofrem com isso. Mas aqui quero deixar claro que o melhor caminho é sempre a denúncia, né? Procurar ajuda, né? Eu acho que tem que procurar ajuda de alguma forma. Não silenciar, registrar a ocorrência, porque se não registrar a ocorrência, não registrar os fatos, não tem jeito. Não tem como comprovar depois. Uma pessoa falou aqui que é o seguinte, que ela trabalhava numa escolinha e que a proprietária sempre chamava ela o tempo todo de obesa e dizia que ela era lenta por ser obesa e aí ela não aguentou e foi embora. Caso clássico também de assédio moral mesmo, né? Isso aí, questão do peso, né? É um caso clássico, né, de assédio moral. Então, né, ela tem que realmente produzir prova disso, né? Estar sempre com outros colegas juntos, né? E fazer questão de que todo mundo saiba, né? Exatamente, né? Tem outras frases, inclusive, porque isso aí é o apelido, né? Que alguém apelidou e, mais que isso, rotulou-a, né? Quer dizer, foi subjugando-a, né? Tem outras frases assim, por exemplo, você tem que fazer isso pra mim, senão te mando embora. Você é muito lerdo, você é muito burro, você é incompetente. Isso tudo configura, se repetidamente. Tá lanchando ainda? Trabalhar que é bom nada, né? Você fica o dia inteiro trabalhando. Quando você abre o Facebook, fala, ó, vagabundo lá olhando o Facebook, né? Ou então assim, gordinha, vem cá, loirinha, morena, estagiária, aquela história de apelidar, né? Fulano de tal, o gaguinho, é referenciar alguém depreciando. Tinha que ser preto. Quando não faz na entrada, faz na saída. Só podia. O que você quer? Como é que é? Você incompetente, já falei. Abelhão, só fazendo ser, hein? Deixa eu ver se tem mais aqui. As típicas. A fulana deve ter caso com o chefe, porque ela é cheia de privilégios. Foi promovida, né? Então, isso também pode configurar, tá? Isso é entre os coleguinhas de trabalho, não é chefe, não. É aquele caso que eu te falei da outra vez, né? Porque a menina ficou feliz do salário ter baixado R$500 porque ficou igual, equiparou. A pessoa trabalhava na empresa e o salário tinha vaga lá e ela gostaram do trabalho dela, colocaram na vaga. Só que a vaga que ela entrou, o salário era R$500 a mais do que o outro que estava trabalhando 10 anos lá. E aí teve uma mudança de empresa e o salário equiparou. E aí essa pessoa falou, olha, eu fico muito feliz, com o que eu vou te dizer você não vai gostar, mas eu estou muito feliz se o salário ficar equiparado ao meu, porque agora está justo. É complicado. Ao invés do cara querer uma promoção também. Olha, falando, que a Paty falou aqui agora sobre entre colegas de trabalho, né? Isso aí também é possível, né? Porque muita gente acha que só de chefe para subordinado, não. Assédio, porque a doutrina classifica como um assédio moral eu percebo horizontal. Sexual entre os... Horizontal, né? inclusive também. Sexual também, horizontal, entre colegas. As brincadeirinhas. Entre colegas. Gabriele também tá aqui, beijo, viu, Gabi? Priscila também, beijo, viu, Pri? Tá valendo a camiseta da Rádio Federal, hein? Vamos lá que no finalzinho a gente anuncia aqui quem foi a sortuda que levou a camiseta da Rádio Federal. Vamos deixar a outra pergunta pro próximo bloco? Vamos lá? Vamos de musiquinha, tem mais uma perguntinha aqui pro Dr. Alberto e aí no próximo bloco a gente já fala e já dá os beijinhos papai e mamãe pra você. Tá acabando. Não! já, hein, gente? Já a gente volta com as perguntas. Beijo. Momento Eva. Olá, voltamos. Ouvimos Luciana Mello, tchau. Ouvimos também Leonel Laterza, aqui de Brasília, ponto final. Lenine, envergo, mas não quebra, que nem nós, ó, Patrícia. Opa, minha cara, hein? Nossa. Janete, minha linda, tá aí? Oi? Só um pouquinho mais alto, fala um pouquinho perto do microfone. Janete tem livros ótimos, hein? Tem. Tá bem baixinho, tá ouvindo, Paty? Não, né? Não, nadinha. Tá bem baixinho, deixa que eu vou desligar e vou ligar de novo pra você, tá bom? Paty e Alberto, prazerzaço tê-los aqui com a gente, viu? Acho que vocês ajudaram muita gente. Tomara, né, Alberto? O prazer foi meu, né? Quer dizer, obrigado pelo convite, né? Sempre muito bom poder participando e ajudando as pessoas, né, a entenderem os seus direitos e saber que elas podem realmente tomar atitudes que possam acabar com a causa de sofrimento, né? Porque a pessoa que sofre assédio moral e sexual causa muito estresse, muito sofrimento, toda, né? Claro, pode ter causado doenças, né? Então, o que eu diria para essas pessoas é que denuncie, né? Tome atitude, sempre denuncie, procure as pessoas a quem possa ajudar, né? Faça as denúncias, converse, né? Às vezes até uma conversa com a própria, isso é importante também dizer, né? Porque muitas vezes o assediador,
No assédio moral, por exemplo, no assédio moral, que é o chefe, às vezes não sabe que o que está fazendo é assédio moral. E numa conversa Talvez franca, uma conversa né? franca com a pessoa primeiro, com a própria assediador, né? Porque às vezes não tem consciência disso, né? Fala assim, olha, eu ouvi um programa, eu li em algum lugar que o que você está fazendo pode ser configurado como assédio. Então, eu só estou dizendo para você, né? Para pensar um pouco sobre isso. Não né? gosto disso, modificado, não gosto daquilo, eu quero dizer que eu não gosto, né? Ela tem que dizer o não, né? Que eu falei. Não gosto, não quero, estou me sentindo incomodada, constrangida. Então eu queria que pronto, acho que uma conversa. Se não resolver, é justiça. Exatamente. E aí denunciar. Denuncie, gente. O Alberto falou uma coisa importante, viu, Grazi? Muitos são os profissionais que não sabem que estão cometendo atos indevidos, né, e que podem gerar grandes danos a saúde até que eles sabem, sabe? Tem gente que é meio ruinzinha mesmo, a verdade é essa, né? Mas é a questão desses danos até legais, né? Então, para você que é empresário ou que quer levar esse conhecimento também à sua empresa, procure fazer o seguinte, olha, cria um regulamento interno com regras claras sobre a ética que proíba todas as formas de discriminação ou assédio moral. Já é um esclarecedor. Ninguém vai dizer, eu não sei, eu não sabia, eu fiz isso sem saber. Não, você assinou o termo, então já está sabendo e vai se policiar. É a regra do jogo, o que pode fazer e o que não pode. Depois, realizar palestras de conscientização sobre esses temas, porque as pessoas realmente não têm essa instrução na escola, na faculdade, nem todos os cursos oferecem. Hoje em dia a internet está aí, trazendo acesso a todo mundo, a quem tem interesse, mas não é todo mundo que busca, né? Então, quer dizer, acaba que as pessoas começam a trabalhar e vão aprendendo na prática, e não sabem. Então, palestras, diagnosticar o assédio, então, criar um canal de ouvidoria para que os funcionários se sintam à vontade para compartilhar o que está acontecendo, até para esclarecer, isso que está acontecendo comigo é realmente uma perseguição, um assédio? Ou é bobagem na minha cabeça? Que às vezes eu sou dodóizinha emocionalmente e acho que todo mundo está me perseguindo. Ai, que eu sou o patinho feio da instituição. Pera lá, de repente não é isso, né? E acontece sempre, né? Com muita frequência, Grazi. Então, tentar modificar a situação, envolvendo os líderes, envolvendo os subordinados também. Criar essa ouvidoria, como eu falei, um número, seja 0800, seja uma urna, seja um e-mail no qual os funcionários podem escrever, também anonimamente, não há problema. E dar treinamento principalmente aos cabeças, aos diretores, aos gestores, para que toda a comunicação possa fluir de cima para baixo também. Tá? Te agradeço mais uma vez a oportunidade. Eldo Gomes que me apresentou a você. Não é? É uma satisfação, Eldo, parceria de sucesso. Beijo, Adriana Lima também, nossa parceiraça que está acompanhando também, viu? Beijo, Dri. E para quem quiser aí me adicionar... Michele, né? Michele Ramos, um beijo. Parceiraça, linda. Você vai divulgar lá no Momento Eva, né? O meu contato. Quem quiser mais informações, já pode me adicionar. Adicionar o Alberto. Isso. E também tem a 1001 Soluções Corporativas, tá? Que aí é a fanpage com vagas de emprego lá. Lembrando que a 1001 Soluções Corporativas é uma empresa de consultoria organizacional em recursos humanos. Nós atendemos empresas, né? Que com serviços de treinamentos, palestras, recrutamento e seleção, pesquisa de clima organizacional e vários outros serviços. Um beijo a todos que estão nos ouvindo. Obrigada aí pela participação. Tentar falar com a Janete de novo. Janete também, Vamos lá, Janete. E aí? Alô? Oi, Janete. Oi? Tá muito baixinho, Janete. De repente, se ela tira o microfone, né? Fala mais pertinho do microfone, porque tá muito baixinho, aí o pessoal não tá te ouvindo. Tá me ouvindo melhor agora? Ah, agora tá melhor. Obrigada, viu? Tive que tirar o microfone, no caso. Tirou, né? Prazer, viu, tê-la aqui com a gente. Gente, eu que agradeço, muito obrigada, foi maravilhoso o bate-papo com todos aí. Obrigada também a todos os leitores e seguidores que estiveram assistindo aí, né, nos ouvindo. Obrigada a todos, de coração. Obrigada. E aí, quando tiver lançamento de mais algum livro, quiser participar conosco, fica à vontade, viu? Tá joia, obrigada. Vou aceitar o convite. Tá joia. Beijo e sucesso, viu? Beijos. Tchau. Aê, vamos ver os beijinhos. Beijos para Adriana Lima, já falei. Beijo para Michele, beijo para Gabi. Obrigada pela colaboração do pessoal aí, os anônimos. Beijo para todos os anônimos. Isso, né? Super beijo. Força na peruca. Né, gente? Não desanima não, viu? Conversa francamente com o chefe, se não der jeito, processa.
E aí, doutor Alberto, em breve a gente vai ter novidades aqui. A gente está querendo fazer umas dicas aqui. Quem quiser, já faz lá uma baixo-assinado lá, né? Eu quero. Né? A gente vai fazer uns lances aqui bem legais sobre trabalhista, direito. Quem quiser adicioná-lo, né, Grazi? Isso. Alberto Araújo. Tá fácil, né, Alberto? Onde você tá no falando? Facebook. No Facebook é Alberto Fala Araújo. do evento. Vocês assistem um evento. Gente, ele é chique. Ah, é verdade. Ele não para, né? quieto. E o filho também toca, gente. Super chique. Fala aí, Alberto. Toca não, né? Toca não. Mas Com o canta. dedinho É um cantor. não. Ele é o cantor. Que chique. Inclusive, a Patrícia vai saber disso agora, em primeira mão, né? Oh. Dia 8, dia no Feitiço 8. Mineiro, show, voz e violão. Mentira. É um show chamado Cantoria, né? Que vai ser um show beneficente para o meu clube de Rotary, Brasília Norte. Então, tudo que vai ser arrecadado lá, com cover, que vai custar R$30 para quem comparecer, né, no dia, vai ser investido para as obras que a gente faz lá no clube de Rotary, né? Que legal. é uma fazenda aqui próxima que cuida de drogados, um outro local que cuida de órfãos, né? De pessoas que não têm pais, né? Então, enfim, de crianças, né? Enfim, então eu resolvi fazer isso para poder ajudar essas obras. Nossa, aí, né? Ótimo. E aí então, passa que a gente vai divulgando na fanpage é bom lembrar que eu não sou cantor profissional, né? Vai ser um evento entre amigos, certo? Mas vai ser um sarau, né? Vai ser uma apresentação bem intimista. Vânia Rê, que adora. Amigos. Vânia, ouve aí. Vânia. Então, quem quiser comparecer dia 8, então, a partir das 21 horas, lá no Feitiço Mineiro, da 306 Você tá Norte. demais, me dá muito autógrafo legal. a partir de agora, por favor. Já passa que a gente vai divulgando na fanpage lá para o negócio movimentar, né? Você sabia que a Grazi canta também, não? Ela é tão doida que ela me indicou. O menino perguntando voz e violão, ela, Graziela Moraes, cantei 1000 anos atrás, nunca mais. Faz uma capelinha aí para os seus ouvintes, vai. Não, vou matar os bichinhos de novo, que isso, ela canta muito, de verdade. Cadê a Michelle? Michelle tá falando aqui, se a atitude do líder não agrada ao funcionário, ele deve falar imediatamente, deixar passar também não pode dar a ideia de aceitação para aqueles que não sabem o valor da verdadeira liderança. Lembrando que há formas e formas de se falar, né? A gente tem que usar a inteligência para poder você não ser perseguido também. Não então, é? Né, a gente tem que saber que é uma via de mão dupla. Se você também achar que tem todos os seus direitos e o seu líder foi grosseiro com você, te intimidou, assediou, você não pode também bater de frente e estourar. Que agir com muita sensatez, calma nessa hora, né? Conversa de forma Educada, dialogada. Educação não vai te gerar nada, pode ir com calma. Obrigada, Lênia Luz, do Empreendedorismo Rosa, que divulgou a minha história, a minha humilde história lá no site dela. Olha que muito chique. legal, muito legal. E Eldo compartilhou logo em seguida também lá no Acontece Brasília. Obrigada, viu, pessoas legais. Esse ano a gente vai ter eventos, gente. O Momento Eva vai participar de eventos, a gente vai cobrir alguns eventos com a festa, a Vanessa Lingerie, a Adriana Lima. A gente vai tentar cobrir esses eventos e passar para vocês na fanpage. Acho que vai ser bem legal. E o aniversário do Momento Eva vai bombar, Patrícia. Tô contando com você. Opa, isso é um convite? Isso, Tô claro. dentro. Todas as Nem sei empreendedoras quando, mas tô lá. estão dentro. Oba, é comigo. Vai ser uma mega festa na Rádio Federal. A gente vai fazer um momento Clube da Luluzinha. Maravilha. Estou contando com todas as empreendedoras. Por favor, muito obrigada. Acho que é só, gente. Bom, o programa de domingo que vem, gente, tá massa, mas eu tô dependendo do jogo do Brasil. Olha que situação. Mentira. Te juro. Se ganhar, vai acontecer, senão não. Não é, porque a gente está dependendo dos músicos e tal, e aí alguns deles estão para confirmar na questão do se vai ter jogo, se não vai. Eles estão com uma agenda bem complicada, mas aí eu acho que vai ser massa. Se não rolar, no dia 29 a gente coloca um reprise, depois traz esse pessoal todo massa, muito bacana aqui de Brasília, que a gente vai... E tem uma surpresinha também, que é de fora. Uma cantora que eu sou super fã. E a gente vai tentar gravar através da Skype e vai trazer para vocês aqui também a vida dela, o trabalho, vai ser bem bacana. Beijo, Robson Ribeiro, meu lindo parceiraço que está aqui com a gente também. Beijo, Mário Kempis, que está sempre acompanhando a gente com muito carinho, Nestábulo. Plínio Perru, meu amiguinho. Ai, um querido. Chefinho, né? E Dovan, beijo, senão não ganha aumento. Dovan, beijo. Lembrando, gente, que tem um programa de esportes aqui antes do meu e antes do Potoca. Logo em seguida tem o de samba. Então tem muita coisa bacana na Rádio Federal e tende a crescer e tem novos programas surgindo aí. E esse ano vai ser um ano muito promissor para todos nós. Legal. Terminamos os beijinhos? Acho que sim, né? Isso aí. Gabriele, beijos. Deixa eu ver, tem gente pedindo a camiseta, meu Deus do céu. Quem é? Peraí. Faz a lei da multiplicação aí. Não é? Vai precisar demais. Pois é, acho que é a Thaís. Vamos lá. Estão pedindo aqui, depois mais no finalzinho da tarde, eu já coloco quem ganhou, quem não ganhou. E tem mais brinde bom aí, tem muita coisa bacana para rolar ainda até o final do ano. A gente tem muitas surpresas boas aí pro Momento Eva.
Brigadão mais uma vez. Imagina. Sucesso. Eu que agradeço, Grazi, pela oportunidade. Obrigado, de tchau. verdade. Beijo, Ótima gente. tarde para todos. Tchau. Momento Eva. Você acabou de se deliciar com o programa Momento Eva.